Bom, boa noite a todos os presentes aqui no Centro Espírita Allan Kardec e aos nossos amigos no Zoom. Daqui a pouco a gente também já vai fazer a nossa transmissão pelo Facebook e dizer que é um prazer, né? A gente está aqui mais uma quarta-feira nas nossas reuniões híbridas, aqui nem diz o Ricardo, a caminho do, né? Caminho do híbrido. A caminho do híbrido, ainda não chegamos na solução. Hoje a gente está na solução mais simples, que é sem microfone, e o Ricardo vai falar aqui pertinho do computador, até que a gente encontre algum gênio que nos indique o caminho, porque até agora nós não encontramos o caminho, tá bom? Amigos, amigas, prazer revê-los. Vamos iniciar essa nossa reunião de hoje. Agora ou no final? Agora, já abriu. Então, vamos desligar os microfones, gente. Vamos lá. Casa guarda-chuva. Sair na pressa e esquecer em casa guarda-chuva. Se eu me molhar, a vida continua. Não tem por que se estressar. Levar na boa. Se acaso deixar a janela aberta, se o arroz grudar no fundo da panela, ou se o boleto atrasar. Tudo segue como tem que ser. A graça é não saber o que vai acontecer. A vida ensina seguir em frente, ir atrás do que acredita. A vida ensina amanhã vai ser melhor. Confia, confia. Amar sem medo, sabendo que às vezes dá errado, que até o coração fica apertado, mas todo amor vale a pena. Fazer meus planos e todo dia dar um passo à frente, sem esquecer de viver o presente e lembrar o que já passou. Tudo segue como tem que ser. A graça é não saber o que vai acontecer. A vida ensina seguir em frente, ir atrás do que acredita. A vida ensina amanhã vai ser melhor. Confia, a vida ensina seguir em frente, ir atrás do que acredita. A vida ensina amanhã vai ser melhor. Confia, a vida ensina. Confia, a vida ensina. Confia, a vida ensina. Amanhã vai ser melhor. Confia. É muito, essa cantora Vika, ela tem umas músicas muito interessantes, umas letrinhas simples, músicas, melodias simples, mas umas mensagens muito gostosas. Então, se procure ela, né? Estou fazendo a divulgação porque eu gosto das mensagens, das músicas. Vika, ela que fez aquela música Pausa, né? Que ficou bem famosa. Então, é bem interessante, tá bom? Bom, hoje, amigos, a gente vai fazer aqui a nossa palestra
O Ricardo vai falar sentadinho aqui, por causa do microfone do Zoom. A gente está fazendo, né? Para quem não sabe, a gente está fazendo uma reunião híbrida, pessoas aqui presentes e pessoas que estão em casa ou em outras cidades, em outros estados, tá? E o tema da noite é refletindo sobre os princípios básicos do Espiritismo. O nosso convidado é o Ricardo Nunes, que é o nosso diretor de estudos aqui da nossa casa, e também é o que é o coordenador do Leon Denis, né, do Grupo Leon Denis, que está aqui em peso, o pessoal do Círculo de Estudos, como é que chama? Grupo de Estudos Leon Denis, né? E é um grupo que se fixou, que se fidelizou. Então, está todo mundo aqui presente, e tem muitos aqui também pelo Zoom. Tá? Já estamos também no Facebook. Boa noite, amigos do Facebook. E o Ricardo, ele é advogado? Bacharel em Direito, né? Também é formado em Ciências Sociais, é filosofia, é filósofo, é o nosso filósofo. E, portanto, é o que coordena nossos estudos aqui na nossa casa. Ricardo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu vou passar para você o computador mais pertinho, tá? Vou virar para você. Mas você fica tranquilo de falar olhando tanto para a câmera aqui como para os nossos amigos aqui presentes, tá bom? Fica à vontade. Bom, boa noite a todos e todas, a todos aqueles que estão presencialmente aqui e a todos que estão aqui pela internet. Estou vendo tantas pessoas queridas, tanto presencialmente quanto pela internet. Eu mando um beijo e um abraço para todas, né? Aqueles que estão à distância e aqueles que estão mais próximos. Eu estava pensando aqui o quanto que essa pandemia ela trouxe desafios para todos nós, em particular, e para a nossa instituição, o Centro Espírita Allan Kardec, né? Enquanto instituição espírita. Estava lembrando aqui que em abril de 2020 nós estávamos fazendo a primeira palestra virtual do centro. Hoje, passados 2021, entrando 2020, 2021 e entrando em 2022, ainda estamos num momento difícil, né? E o SEAC lutando, resistindo bravamente. Da mesma forma que, naquele momento, o Centro Espírita Allan Kardec, ele já ingressou na era virtual, nesse momento está iniciando a sua trajetória no caminho dito híbrido, né? Presencial e virtual. Não é fácil. Veja aqui a Sandra, a Márcia, a Regina, todos os colegas da casa que mexem com essa parte da internet, da comunicação, e realmente é muito difícil, né? Você fazer essa transição para o híbrido de uma forma plena, no sentido de satisfação, né? Para que todos possam ser atendidos, tanto presencialmente quanto virtualmente. Falou-se aqui do grupo de estudos Leon Denis. É uma alegria ver muitos dos que participaram do nosso grupo de estudos do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Discutimos já essa questão do título, que é colocado no título da dor, né? no nosso curso. Na verdade, o título do livro original é O Problema do Ser e do Destino, e a tradução brasileira foi colocado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, eu vejo hoje muitas pessoas que participaram do grupo Leon Denis, tanto virtualmente quanto presencialmente. Isso me dá uma alegria muito grande, que isso mostra que o grupo atingiu seu objetivo de reflexão, né? Conseguimos ler, estudar o livro inteiro. É um livro de 400 páginas, mais ou menos. Não é brincadeira. E todos ali, em 3 módulos, ficaram firmes no estudo e na reflexão. Foram noites de sexta e de sábado, melhor dizendo, muito agradáveis. Bom, gente, hoje eu pretendo fazer uma reflexão
bastante básica, bastante pontual, sobre os chamados princípios básicos do Espiritismo, né? O Espiritismo, enquanto uma doutrina filosófica espiritualista, ele tem alguns fundamentos, alguns princípios que são, nós dizemos, fundamentais. É como se fossem os alicerces de uma casa, tá? E o Espiritismo, ele possui esta doutrina filosófica, essa visão de mundo de caráter espiritualista, ele possui alguns princípios fundamentais que nós entendemos, né? Alguns estudiosos entendem que são princípios irrenunciáveis, que eles fazem parte da estrutura do Espiritismo. E é sobre esses princípios que eu quero conversar com vocês, refletir sobre cada um deles. É lógico que não pretendo me estender muito, né, devido ao tempo, mas trazer algumas ideias fundamentais que nós precisamos levar em conta quando nós falamos dos princípios básicos do Espiritismo. Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que essa ideia de princípios básicos do Espiritismo está muito bem formulada num livro do venezuelano John Aspurua, cujo título é Os Fundamentos do Espiritismo. Tá? Os Fundamentos do Espiritismo. Em que John, ali sim, ele faz uma reflexão exaustiva sobre os grandes fundamentos do Espiritismo, os grandes princípios do Espiritismo. Então, é um livro que eu recomendo, nós temos aqui no centro, né? Já tiramos cópias aí de trechos dele, até já fizemos cursos aqui no SEAC, cursos básicos sobre os fundamentos do Espiritismo, porque realmente trata-se de um tema muito importante, principalmente para aqueles que estão se aproximando do Espiritismo no primeiro momento. É bom a gente saber, afinal de contas, o que é o Espiritismo, o que o difere, né? Quais são os seus pontos fundamentais, o que o especifica em relação às religiões e às doutrinas espiritualistas, né? Antes de entrar nos fundamentos do Espiritismo propriamente ditos, a gente tem que dizer o seguinte, que primeiro sobre a natureza do Espiritismo, para a gente ter clareza de qual era a intenção original de Allan Kardec, né? Allan Kardec, ele teve uma intenção original, que é o fundador do Espiritismo, isso aqui é importante a gente dizer, né? Allan Kardec nós consideramos o fundador do Espiritismo. Quando se visita lá o túmulo do Allan Kardec no cemitério Père Lachaise em Paris, né? Você vê lá uma placa colocada pelos espíritas franceses que diz em homenagem ao fundador da filosofia espírita. É muito interessante isso, né? Então, para os espíritas franceses já estava claro que Allan Kardec era o fundador da filosofia espírita. Com o decorrer do tempo, né, a palavra codificador tomou muita força, em especial no nosso movimento espírita brasileiro. Mas hoje, dentro de uma reflexão crítica sobre a história do espiritismo, o papel de Allan Kardec, muitos de nós já chegamos à conclusão, de nós que estamos pensando no espiritismo ao longo de todos esses anos, que a palavra codificador não é suficiente para explicar o que é o espiritismo, né? Ou melhor dizendo, para explicar o papel de Allan Kardec. Allan Kardec foi mais do que um codificador do espiritismo. Ele não apenas pegou as informações dos espíritos e as relatou e as codificou, né? Ele pensava sobre cada informação dos espíritos, refletia criticamente sobre elas, aceitava algumas e rejeitava outras. Isso dá o título a ele de fundador, sim, dessa filosofia que nós chamamos de espiritismo, sem, é claro, desprezar o essencial papel dos espíritos nesse processo de construção da filosofia espírita. É óbvio que os espíritos, em intercâmbio e diálogo com Allan Kardec, tiveram uma função fundamental. Sem os espíritos não há espiritismo. Isso aqui também é bom que se diga, né? É o diálogo entre o mundo físico, que naquele momento foi representado por Allan Kardec, e as inteligências no mundo extrafísico, que possibilitaram a construção dessa doutrina, dessa filosofia, melhor dizendo, original, que é o espiritismo, né? Então, Allan Kardec, quando ele vai voltando
a questão da natureza do espiritismo. Quando ele vai definir essa filosofia que ele estava trazendo ao mundo, junto com os espíritos, ele vai defini-la muito bem no livro que é o Espiritismo, em que ele vai dizer claramente, e eu sempre gosto de repetir, gente, ele vai dizer claramente, Allan Kardec era um pedagogo de nome Ada, né? E nessa obra, o que é o Espiritismo, ele vai dizer que o Espiritismo é uma ciência e filosofia de consequências morais. Esta é a definição de Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo. Isso aqui é muito importante, né? Então, antes da gente trabalhar, refletir sobre os princípios básicos do Espiritismo propriamente ditos, né? A gente, lembrando a natureza do Espiritismo, a ideia original que Allan Kardec tinha, que era fundar uma ciência e filosofia de consequências morais. Allan Kardec colocou o Espiritismo no campo da ciência e da filosofia, né? Posteriormente, com o desenvolvimento histórico do Espiritismo, em especial no Brasil, o Espiritismo vai tomar uma conotação especialmente religiosa, né? E essa conotação especialmente religiosa vai, de uma certa maneira, amenizar, atenuar os aspectos de busca do conhecimento que o Espiritismo pretendia em suas origens. Na verdade, se a gente fosse sintetizar a ambição de Allan Kardec ao elaborar o Espiritismo junto com os espíritos, ele estava criando, na nossa maneira de ver e pelo que nós podemos depreender dos textos do próprio Allan Kardec, uma nova área de conhecimento, né? Que era o estudo da parte metafísica do ser humano, ou seja, da alma, tá? De uma certa maneira, mas como estudo racional, como pesquisa. E dentro dessa ideia de ciência e filosofia, gente, vem uma outra ideia fundamental para quem se pretende estudar o Espiritismo, que é a ideia de livre pensar, livre pensamento, tá? O Espiritismo não comporta dogma de natureza alguma. Nenhum dos princípios básicos que eu vou falar com vocês, conversar com vocês, é um princípio dogmático, no sentido de imposição, né, do Espiritismo àquele que crê. Não, o Espiritismo convida a todos e todas a pensarem sobre esses princípios e refletirem sobre esses princípios que eu vou mencionar aqui, tá? E aderirem ou não com a sua racionalidade. Ou seja, cada princípio desse tem um fundamento lógico, um fundamento racional. Não é um dogma, né? A reencarnação, por exemplo, que é um princípio básico do Espiritismo, não é um dogma de fé dentro do Espiritismo. Isso aqui é importantíssimo, gente. A imortalidade da alma, que é um outro princípio básico, não é um dogma de fé. São princípios que o Espiritismo pretende ter chegado à conclusão desses princípios através da racionalidade, mas não apenas da racionalidade, através de uma observação empírica do fenômeno mediúnico, tá? Então, são os dois grandes instrumentos dessa teoria científica e filosófica, como queria Allan Kardec, do Espiritismo: a razão e a observação. Tá? Isso aqui é muito importante. Tá? Então, uma vez que refletimos sobre a natureza do Espiritismo, e a gente sempre teve em vista que o Espiritismo na sua busca original, na sua conceituação original por Allan Kardec, uma ciência e uma filosofia de consequências morais, considerando isso, e considerando que, por ser ciência e filosofia de consequências morais, ele está aberto ao livre pensar. Isso aqui é sempre muito importante. Ele está sempre aberto ao livre pensar, ele está sempre aberto à pesquisa, está sempre aberto o Espiritismo a novas pesquisas. Não foi à toa que Allan Kardec tem um texto muito importante, que ele diz o seguinte, que o Espiritismo caminhará de par a par com o progresso da humanidade. O Espiritismo, nesse sentido, meus amigos e minhas amigas, ele é progressista, ele avança com o conhecimento da humanidade. Era esse o objetivo do Espiritismo. Se a ciência e a filosofia elas vão caminhando, em um determinado momento desmentirem, o próprio Allan Kardec falou isso, desmentirem algum ponto fundamental de forma cabal, de forma demonstrativa, algum ponto fundamental do Espiritismo, certamente que o Espiritismo ficará com a ciência. Por exemplo, se a ciência vir de forma demonstrativa, peremptória, cabal,
demonstrativo quanto é possível nesse mundo relativo que nós vivemos. Demonstrar que a reencarnação não existe, o Espiritismo fica com a paciência. Ocorre que isso não aconteceu. Pelo contrário, nós temos hoje até evidências da reencarnação. Né? Existem pesquisas no sentido de evidência da reencarnação. Bom, então vamos lá. Quais seriam esses princípios básicos, fundamentais do Espiritismo? Eu vou elencar aqui isso para vocês. Eles não são muitos, e depois eu vou comentar um pouquinho de cada um deles. O primeiro princípio básico fundamental do Espiritismo é a essência de Deus. Deus. O segundo é a tese de que da pré-existência e sobrevivência da alma. O terceiro é a tese da mediunidade. O quarto é a tese da reencarnação. O quinto é a lei de evolução. E o sexto é a pluralidade dos mundos habitados. 6 princípios básicos. Tá? Deus, pré-existência do espírito e sobrevivência do espírito, tá? Mediunidade, reencarnação, lei de evolução e pluralidade dos mundos habitados. Muitos autores consideram esses princípios, alguns colocam alguns outros princípios, outros querem, às vezes, menos princípios, mas existe um bom consenso em torno de que esses princípios aqui são princípios fundamentais, são estruturais da visão espírita de mundo. Quando eu falo visão espírita de mundo, sempre lembrando aquela ideia de que o espiritismo, como filosofia, nos traz uma visão de mundo. As religiões nos trazem uma visão de mundo, as filosofias diversas nos trazem uma visão de mundo, e o espiritismo nos traz uma maneira de ver o mundo, de interpretar, conhecer o mundo. Então vamos falar um pouquinho sobre o primeiro princípio, sobre a existência de Deus. Não há, isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que comentar na nossa conversa. O espiritismo não é ateu. Tá? Não é ateu. Para o espiritismo existe, sim, na definição que ele tem no Livro dos Espíritos, uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejam lá no Livro dos Espíritos, resposta à questão 1. Então, espiritismo e ateísmo não combinam. Isso aqui é importante. O espiritismo defende uma tese, uma hipótese de que existe para o universo, no universo, um criador, uma causa primeira, que é uma causa fundamental, que é uma causa que dá sentido. Tá? Inclusive, eu e meu colega Dante Lopes, da Argentina, nós acabamos de lançar uma pequena obra dentro da coleção Livre Pensar, que é uma coleção que a CEPA e o CPDOC estão lançando, cujo título é justamente esse: coube a nós reflexões sobre a ideia de Deus. Então, é gratuito, quem tiver curiosidade, pode ir no site da CEPA Internacional e no download e baixar lá, que tem em português, espanhol, vai ter em inglês e em francês também. Por enquanto só tem em português e espanhol. E tem outras obras importantes também, falando sobre os fundamentos básicos do espiritismo, de outros colegas, Então, voltando à questão de Deus, o espiritismo não é ateu, O espiritismo defende que há uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que há um sentido que a gente diz finalístico para o universo. Na filosofia se chama teleológico, que existe uma finalidade para o ser, para a realidade. As coisas, a realidade não veio do nada, a realidade não veio do acaso. Aqui a gente já faz um corte, tá? Porque se você for pegar de forma geral para a ciência em geral, e mesmo para vários setores da filosofia contemporânea, o universo e o ser são produto do acaso, tá? É aleatório o surgimento do ser do universo, das galáxias, dos mundos, dos planetas. Tá? Isto não é assim para o espiritismo. O espiritismo é bom, não é porque a gente está atualizando o espiritismo, que eu estou convencido que este ainda é um ponto fundamental. O espiritismo não dispensa a ideia de uma causa maior. Agora, o que é essa causa maior? Nós não sabemos. Isso aqui também tem honestidade de princípio. Existe um pensador chamado Kant que dizia que a razão humana tem limites. E o próprio Allan Kardec coloca isso na obra espírita.
tá? Que existem limites à nossa razão, neste plano de realidade. Nós não temos como saber o que é Deus, né? Na sua essência. Porque, imagine, pessoal, Deus é a fonte geradora do ser como um todo. Ele é o gerador do infinito, da criação infinita. Como é que a mente humana, que é limitada no tempo e no espaço, todos nós somos seres humanos limitados no tempo e no espaço. Por mais que sejamos um espírito imortal, a nossa mente é condicionada dentro dos limites da realidade, né? Não há como apreender, né? Como se a gente faz num laboratório de química, pegando dois elementos, juntando dois componentes, experimentando e sabendo que aqueles dois componentes químicos, eles resultam numa determinada equação química. Deus não vai fazer isso com Deus. Deus é a ideia suprema. Como dizem alguns pensadores, a gente não consegue pensar em nada maior do que Deus. Deus, ele ocupa o lugar daquilo que é o maior, né? Então, ele escapa realmente à racionalidade humana, né? Agora, é lógico que na obra espírita a gente vai ver alguns raciocínios importantes em relação que no espiritismo, nas obras espíritas, principalmente no livro dos espíritos, fala em provas da essência de Deus. Esse termo prova, hoje a gente não pode falar em prova da essência de Deus, mas porque prova tem uma conotação de caráter científico, digamos assim, dentro do universo da ciência, né? Hoje nós não diríamos provas da essência de Deus, mas certamente essa ideia de que é colocada, é uma ideia filosófica, que é colocada nas próprias obras espíritas, de que todo efeito tem que ter uma causa, de um ponto de vista filosófico, da racionalidade, né? Sabemos que hoje existem questões da física quântica que desafiam, inclusive, o princípio da causalidade, mas, de um ponto de vista lógico, né? Imaginar um universo vindo do nada é complicado, né? Os pensadores, os cientistas falam do Big Bang, né? E sempre se perguntam o que havia antes do Big Bang, né? Porque é a pergunta natural do pensamento, né? A gente sempre pergunta da anterioridade. Ou então imaginar o universo como produto do aleatório, do acaso, também é muito complicado, porque este universo, ele criou a racionalidade e a consciência humana. Ele criou leis da natureza. Ele criou, inclusive, uma evolução, gerou uma evolução das espécies naturais, do simples ao complexo. Então, essas ideias de aleatoriedade, ou que ter havido a realidade do nada, também não satisfazem a razão. Então, penso, né, junto com John e com outros companheiros, que a ideia de Deus, desse ponto de vista filosófico, ainda se sustenta. É lógico que não se sustenta a ideia de Deus do ponto de vista antropomórfico. O que é a ideia de Deus do ponto de vista antropomórfico? É imaginar que Deus é uma pessoa em tamanho maior e que joga com a nossa vida como se nós fôssemos marionetes ou um jogo de xadrez, né? Então, coloca ali aquela pecinha para cá, aquela pecinha para lá. Não, o Espiritismo diz que Deus se expressa na natureza, se expressa no mundo, se expressa no cosmos, através das leis da natureza. Isso aqui é muito lindo, gente, tá? As leis da natureza, elas são a expressão dessa inteligência divina. Então, por exemplo, nascer, morrer, nascer, viver, morrer, renascer ainda. Nada disso é miraculoso. Tudo isso faz parte da lei da natureza. Como faz parte da lei da natureza colocar uma semente na terra e ela brotar, se transformar uma árvorezinha? Percebem? É diferente, não é um milagre, não é um Deus intervindo diretamente, né? Então, o Espiritismo, e eu acho também aí, sim, uma concepção bastante avançada do Espiritismo, essa ideia de que Deus se expressa através da lei natural. E no que isso nos ajuda, gente? Nos ajuda no sentido da gente afastar a mentalidade mágica que muitas vezes a gente ainda nutre, né? A mentalidade mágica de que as coisas acontecem por intervenção divina, ou então aqueles que acreditam que as forças do mal intervêm na vida das pessoas, né? Isso traz essa concepção de Deus, se expressa através das leis da natureza, traz ao ser humano a responsabilidade pela construção da sua própria vida, né?
A consciência de que ele age no mundo e ele colhe, sim, os efeitos das suas ações, né? Tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, né? Não é Deus que provoca os problemas do ser humano, né? É inerente à vida humana os problemas e desafios, e o ser humano está no mundo se desenvolvendo segundo essas leis, enfrentando os desafios da vida, que são segundo essas leis da natureza, né? Então, o Espiritismo se mantém uma ideia filosófica de que existe uma causa fundamental para o universo, ao mesmo tempo busca se afastar, e existem elementos para isso na filosofia espírita, se afastar dessa visão pequena de Deus. Tem muita gente hoje falando em nome de Deus e ganhando dinheiro em nome de Deus. Essa é que é a verdade, tá? Em nome de Deus, né? Em nome de Jesus de Nazaré, e, enfim, né? Que foi transformado em Deus, inclusive pelo cristianismo. Para nós espíritas, Jesus de Nazaré não é Deus, ele é um espírito de escola, de grande elevação, um irmão nosso, mas não é Deus, né? Jesus é filho de Deus como nós somos filhos de Deus. Portanto, Jesus de Nazaré é nosso irmão, certo? Não temos a concepção católica de Jesus é parte de Deus. Então, acredito, gente, que para a gente já concluir essa reflexão sobre Deus, só passando bem brevemente, de que o Espiritismo traz sim uma reflexão importante, de que o universo, a vida tem sentido. Existe um sentido superior. E que, pese as nossas limitações para conhecer, nós acreditamos que a vida e o universo, eles têm sentido realmente, né? Deixa eu pegar uma aguinha. Bom, o outro princípio básico é o da pré-existência e da sobrevivência da alma. Pré-existência, o que significa isso? Tá? De que nós somos uma alma. Quando nós nascemos nesse mundo, a alma que somos já existia. Tá? Ela pré-existia. Então, nós, enquanto alma, nós não estamos inaugurando. Por exemplo, para algumas religiões, a alma é criada no momento do nascimento. Tá? Para a concepção materialista, a alma é produto da fisiologia do organismo. Para o Espiritismo, não. Existe o corpo e existe a alma. Esta alma que já existe no mundo espiritual, ela encarna num corpo físico que é gerado naquele momento por força das leis da natureza. Tá? Mas o que é importante aqui? Que ela já pré-existia. Então, toda alma, gente, todo berço traz uma alma viajora, né? Que viajou no tempo. Isso é lindo, né? Todo bebezinho lindo, né? É tão fofo, né, Márcia? A gente vê os bebezinhos, né? É tão gostoso. É aqueles gifts, né? Adoro gift de bebezinho. Né? Todo bebezinho é uma alma que já viajou no tempo. É uma alma antiga, tá? Que já vem de eras passadas. Quem sabe terá passado pelo Egito, por Roma, pela Idade Média, pela pré-história mesmo, né? Já vem um processo de evolução. Tá? Aqui a gente explica muita coisa que às vezes nos aparece de maneira bastante paradoxal, né? Porque às vezes nós vemos jovens muito maduros e pessoas idosas muito imaturas, né? Jovens maduros, idosos imaturos. É a alma, né? É a alma. Existem jovens que com 15 anos, 16 anos já tem uma maturidade que a gente fica pensando, né? Como pode, né? Existem pessoas que passam lá em idade e continuam imaturas, sem a maturidade é a palavra mesmo. Kardec chamava senso de maturidade moral, né? Mas não no sentido moralista, no sentido de posicionamento perante a vida, perante o mundo, né? Então, um outro aspecto que se depreende da pré-existência da alma, do espírito ao nascimento, né? E que nos deixa entrever essa realidade são as ideias inatas. Existem crianças que apresentam ideias inatas impressionantes. E isso aqui é uma coisa muito interessante, né? De você verificar memórias, e aí entra também, cruza com a reencarnação, memórias de vidas anteriores em crianças, conhecimentos, crianças que tocam instrumentos de forma incrível, né? Crianças que fazem cálculos matemáticos, têm vocação para as línguas, enfim, né?
tudo isso, né, para o espiritismo, o ser humano, isso aqui é importante. O espírito, quando a gente nasce aqui, a gente não é uma tábula rasa. Nós somos um espírito que já tem um desenvolvimento no campo da inteligência e da moral ao longo do tempo. Isso aqui é importante. Somos almas antigas já, tá? Isso aqui é importante. Isso aqui, gente, se bem compreendido, pode fazer uma revolução no campo da pedagogia. Porque se você considerar que a alma está nascendo naquele momento, se você considerar que ela já tem uma anterioridade, são abordagens diferentes. Quem trabalha muito bem isso é a Dora Encontre, né? Ela tem uma tese de doutorado chamada Pedagogia Espírita, em que um dos elementos, quando você, ela nos fala, e eu concordo plenamente, que quando você considera a anterioridade da alma, isso tem efeitos no campo da pedagogia. Isso pode trazer para o campo da pedagogia novas abordagens, ou abordagens que considerem esta realidade, que a alma não, que é algo que já vem ao longo do tempo. E o princípio da sobrevivência da alma, isso aqui também é central para o espiritismo. A alma vem para esse mundo, como diz lá na lápide do Kardec, né? A gente nasce, vive, morre, desencarna, né? Depois reencarna. Essa é a tese espírita. Então, a alma tem um determinado momento, nós aqui nesse mundo, a alma nasce, vive e no momento parte de novo com os espíritos. E o que acontece quando nós partimos para o mundo dos espíritos, segundo o espiritismo? A nossa individualidade continua a existir, né? A gente não vai para um todo universal, a gente não se dissolve num todo. Kardec trabalha muito bem com essas teses nas suas obras. A gente continua sendo uma individualidade. Nós, quando desencarnamos, nós não vamos mudar substancialmente. Isso aqui é importante, gente. Tá? Porque, geralmente, às vezes a pessoa pensa que, por causa da morte, como se a morte tivesse um efeito mágico na transformação da individualidade, da personalidade dos indivíduos. Não é isso que o espiritismo fala, né? O indivíduo que cultivou dentro de si as coisas positivas, o equilíbrio, digamos assim, a sabedoria interna, né? Ele continuará no mundo extrafísico assim, equilibrado, com o seu equilíbrio interno. O indivíduo que não cultivou isso no planeta Terra, ele vai estar no mundo espiritual ainda desequilibrado, né? Até um determinado momento, é claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém se transforma magicamente por ocasião da morte. Isso aqui é um princípio espírita muito importante. Tanto é que Allan Kardec dizia o seguinte, que quem são os espíritos? É uma grande pergunta de quem chega no centro espírita. Quem são os espíritos? Os espíritos nada são do que os homens e mulheres desencarnados. É um outro dado importante que o espiritismo traz. Eles não são anjos, não são demônios, são a humanidade no plano extrafísico. Essa ideia, gente, eu penso que é uma das ideias mais revolucionárias que o espiritismo trouxe, porque é o seguinte: ele desencantou o mundo do além. O mundo do além era povoado de anjos, demônios, céu, inferno e tudo mais. O espiritismo diz: não, o mundo espiritual ele se assemelha em grande parte ao mundo físico, e lá nós continuaremos a ser essencialmente aquilo que nós fomos aqui no planeta Terra, né? Então, a sobrevivência da alma no espiritismo, né, a nossa individualidade, o nosso eu continua. Isso aqui é importantíssimo, né? Por que é importantíssimo? Porque existem algumas doutrinas que dizem, por exemplo, que o nosso eu, por ocasião da morte, que é a doutrina materialista, ele se acaba, né? O materialismo, a nossa alma é um produto do nosso organismo, né? Nós, quando morremos, para a concepção materialista da vida, acaba a nossa alma, tá? Ou então, para outras concepções, você pode ir para o céu, para o inferno, ou para uma região, como o catolicismo fala, no purgatório, ou ficar dormindo durante muito tempo até o dia da ressurreição. O espiritismo não diz nada disso. O espiritismo diz: a nossa alma se desprende do corpo físico por ocasião da morte e a gente passa a viver no plano extrafísico, enquanto espírito. Muitas vezes, os espíritos ficam aí pelo plano terrestre meio vagando, sem saber. Kardec dizia que a gente até chega a se acotovelar com a população espírita,
que existe ao nosso redor. Certamente deve haver, segundo uma literatura mais moderna, né, que foi regiões do plano extrafísico em que os espíritos se aglomeram também. Creio que isso é uma possibilidade, talvez que não avança muito nisso, mas tem uma certa lógica que eles se agrupem por sintonia, essa coisa toda. Bom, então, no tema da sobrevivência, gente, da alma, o Espiritismo traz aquilo que a gente diz que existe uma teoria na obra espírita de que o Espírito seria o Consolador prometido, que teria sido previsto por Jesus, né? Na época dele, o advento do Espiritismo teria passado pela cabeça de Jesus e essa teoria existe nas obras espíritas, mas hoje a gente fala assim, eu não sei se o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, né? Isso eu não sei, porque eu não sei o que passava na cabeça de Jesus, né? Não sei, né? Mas uma coisa eu digo, isto é verdadeiro, o Espiritismo é altamente consolador. Ele nos fala sobre a sobrevivência da alma, né? Porque o que significa que a alma sobrevive? Que a vida não é vã, não é inútil, ela tem sentido. A vida, segundo o Espiritismo, é esse processo de aprendizagem, nós estamos aqui para aprender, estamos sempre nos desenvolvendo. Por ocasião da morte, nós vamos para o mundo espiritual, aqueles que nós amamos irão para o mundo espiritual. E o Espiritismo diz mais, poderemos nos encontrar, né? As relações de afeto e de amor persistirão, inclusive no plano extrafísico, né? E isto, gente, assim como as relações de ódio, muitas vezes, podem persistir. Isso aqui é importante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o sentimento que a gente nutre no nosso coração, né? Então, eu costumo dizer que essa ideia da sobrevivência da alma é extremamente consoladora, efetivamente, né? É bom a gente saber que a gente vai poder encontrar com aquele paizinho, com a mãezinha, com o irmão, com o amigo, com a amiga, né? Chegar e dar um abraço neles, né? Quando a gente voltar. O Espiritismo chega a dizer que muitos que gostam de nós no mundo espiritual vão nos esperar quando nós partirmos, né? E seremos recebidos lá, né? Quando nós tivermos criado os verdadeiros laços, né? Bom, o outro princípio fundamental é o da mediunidade. Não existe espiritismo também sem mediunidade, gente. Mediunidade, é como eu disse, não existe sem espírito e também não existe sem mediunidade, porque a mediunidade é justamente o ponto de... O que é a mediunidade? O médium é um intermediário entre os espíritos e os seres humanos. É isso que é o médium. O médium é como se fosse, o Kardec fala isso em alguns momentos, como se fosse uma máquina, né? É uma máquina que possibilita a comunicação entre dois planos, né? Então, é através da mediunidade, gente, que o Espiritismo chegou à conclusão de que a vida continua, através das comunicações espíritas. Isso aqui é importante, gente, tá? A mediunidade tem papel central na filosofia espírita. É através dela que o Kardec ousou dizer para o mundo que a alma sobrevive após a morte e pode se comunicar. Eu digo ousou porque é uma tese complicada, gente. Kardec estava falando do mundo científico e filosófico da época e já estava caminhando para um niilismo, para um materialismo muito forte. E ele vem dizer, não, mas eu posso, inclusive o Espiritismo demonstra, através do estudo da mediunidade, da pesquisa da mediunidade, que a alma ela pode se comunicar após a morte. Os indivíduos não morrem efetivamente, né? Morrem fisicamente, mas a sua essência sobrevive. E o Espiritismo é montado todo sobre essa ideia. Não dá para tirar a mediunidade do Espiritismo, né? Isso aqui é importante. Porque a sobrevivência da alma no Espiritismo não é um dogma de fé. Da onde vem a conclusão da sobrevivência da alma no Espiritismo? Vem da pesquisa sobre o fenômeno mediúnico. Isso aqui é muito importante, tá? Se vocês pegarem as primeiras décadas do Espiritismo, do surgimento do Espiritismo, e mesmo dos fenômenos espíritas na Europa, na Inglaterra, Estados Unidos, né, você vai verificar o seguinte, que muitos pesquisadores importantes de renome se debruçaram sobre o fenômeno mediúnico. Então, ali você começa o quê? Uma pesquisa empírica, racional, de observação sobre um fenômeno da natureza. Isso aqui é importante. Mediunidade é um fenômeno da natureza, né? Da mesma maneira que um raio é um fenômeno da natureza, do que um trovão é um fenômeno da natureza, do que um tsunami é um fenômeno da natureza, né? Ocorre que a mediunidade ela é provocada por seres inteligentes.
Então, são os espíritos. E precisa haver condições de sintonia, afinidade de espíritos e médios. Como o fenômeno da natureza precisa preencher determinadas condições para que ocorra. Não é possível garantir que a ocorrência do fenômeno mediúnico. Tá? Não existe ser humano. Por isso que se diz o seguinte: mediunidade não se cobra. Você não pode cobrar pela prática mediúnica, porque você não tem como garantir o resultado. Você não tem como garantir que o espírito fulano de tal vai se comunicar através de você, tal horário, tal dia. Não existe isso. Então, mediunidade no espiritismo de Allan Kardec não se cobra. Isso é importante. Tá? Existe uma tradição anglo-saxã em que eles cobram. O médium cobra. Essa é uma tradição que não é a kardecista, porque existe Kardec sempre trazendo uma base ética, moral muito grande nos seus textos. Ele dizia o seguinte: não se dá, dá de graça que de graça recebemos. Né? Ninguém pagou nada para conseguir ser médium. É lógico que existe aí... É diferente de você fazer um curso de medicina, você fazer um curso de direito, um curso de administração, você está pagando. Para ser médium, as pessoas elas doam o seu tempo, tudo mais, mas não dessa forma. Então, elas não podem oferecer um resultado garantido de que determinado espírito vai se comunicar efetivamente. Então, a mediunidade é central e ela é justamente a base da pesquisa do espiritismo. Tá? É a partir dela que se comprova a sobrevivência da alma. Um outro tema importante é o da reencarnação. O espiritismo kardecista é reencarnacionista. Tá? É tema central do espiritismo de Allan Kardec, a reencarnação. Existe um espiritualismo inglês que não é reencarnacionista. Eles acreditam na mediunidade, isso aqui é importante, mas não acreditam na reencarnação. Tá? Na Inglaterra, por exemplo, muitos espiritualistas acreditam na possibilidade de comunicação dos espíritos com o plano físico através de médiuns, mas não acreditam que a alma reencarna. Então, a tese da reencarnação é central no espiritismo francês, da Kardec. Que fala que a alma reencarna sucessivas vezes. Com que finalidade? De se desenvolver. Desenvolver em quê? Ampliando a sua inteligência, a sua consciência e ampliando as suas condições de relação com o próximo, que a gente chama desenvolvimento intelecto-moral. Entendeu? Então, a gente vem ao mundo para quê? Segundo a filosofia espírita, a gente vem ao mundo para se desenvolver intelecto-moralmente, ampliando ao máximo a nossa consciência. Por isso que o Espiritismo diz: o Espiritismo é a favor do estudo. Sempre devemos estudar, né? Nunca devemos nos fechar aos conhecimentos, né? E é a favor, sim, de relações interpessoais, éticas, humanistas, afetivas. Então, conhecimento e amor são as duas grandes objetivos da encarnação para a visão espírita. A gente vem aqui para conhecer, ampliar nossa consciência de mundo, de si mesmo e do mundo interno e do mundo externo, né? E para aprender a amar. É lindo isso, né? Aprender a amar, né? O que é aprender a amar? Desenvolver o afeto, a capacidade de se relacionar harmonicamente, né? Isso tem efeitos não apenas no plano individual, mas também no plano coletivo, se efetivamente aplicado, né? Uma sociedade que valoriza o amor, que valoriza a compaixão, que valoriza a bondade, os grandes valores do humanismo. O espiritismo é humanista, né? Isso aqui não podemos perder de vista. Uma outra coisa que é importante que a gente falar quando a gente fala da reencarnação, e que é uma deturpação muito grande que às vezes existe no movimento espírita, que é a questão como se a reencarnação tivesse uma finalidade punitiva, expiatória, no sentido de pagamento de dívidas, né? O Espiritismo fala sim, e isso também não podemos mentir, que existe uma lei de causa e efeito. Isso aqui não podemos mentir que isso existe no Espiritismo. Mas, de certa maneira, a gente é necessário ter em vista que houve um certo exagero nessa ideia de causa e efeito, que se transformou a reencarnação se transformou num verdadeiro pagamento de dívidas do passado. O Jaci Regis, que é um importante pensador que pertencia a essa casa, dizia que o espírita criou o pecado originário. Né? O que é o pecado originário? Né? A gente está sempre pagando alguma coisa numa encarnação anterior. É como se nós tivéssemos transplantado o pecado original do cristianismo para a ideia das vidas sucessivas que o espiritismo defende.
O Espiritismo, ele defende que a reencarnação tem finalidade evolutiva, né? Na visão espírita, o espírito é criado por Deus em um determinado momento cósmico, né? Que a gente não sabe qual é, na condição de simples ignorante, tábula rasa, aí sim, tábula rasa, visando a um aperfeiçoamento, né? É direcionado potencialmente para aperfeiçoar-se. E esse aperfeiçoamento vai se dar através de inúmeras reencarnações sucessivas. No plano terrestre e até em outros mundos. Não descobrimos outros mundos ainda, mas a tese espírita fala nesse sentido. Então, nós vamos ter que ter várias reencarnações num processo longo de aprendizagem. Essa é a tese. Então, a finalidade essencial da reencarnação é justamente a evolução, o desenvolvimento. Como se nós fôssemos, gente, uma sementinha. Nossa alma é uma sementinha. É isso que o Espiritismo diz. Criada, sai do foco do Criador como uma sementinha. Essa sementinha, um dia no tempo e no espaço, vai transformar-se numa linda árvore, com flores, frutos e sombra. Mas ela precisa de tempo para se desenvolver, né? E através das reencarnações, o ser humano operando a sua vontade ativa também no seu próprio desenvolvimento, vai chegar lá, com mais tempo, com menos tempo no processo evolutivo. Sempre trabalhando, sempre em atividade. Para o Espiritismo não haverá monstruosidade, né? Um paraíso eterno que vamos parar a evolução. Não é isso, né? Chegamos lá no ponto culminante, não. Mesmo quando nós tivermos estágios de evolução muito, muito superiores, né? Nós vamos estar em plena atividade. É isso que o Espiritismo fala. É a tese metafísica por excelência do Espiritismo. Mesmo os chamados espíritos puros, são os catalogados aqueles que não precisam reencarnar mais no planeta Terra, eles vão ter que trabalhar, né? Eles vão estar trabalhando. Só que o trabalho será fonte de prazer. A ideia é essa, tá? É uma teoria metafísica grandiosa, eu reconheço. O mundo contemporâneo tem muita dificuldade de aceitar uma tese tão grande, tá? Porque as vistas do mundo contemporâneo, elas são mais voltadas para o mundo imediato. O Espiritismo fala de uma realidade cósmica, mas não é apenas o Espiritismo que fala de uma realidade cósmica. O budismo fala, as religiões de forma geral, as filosofias espiritualistas também falam, Platão falava, enfim. É mais uma filosofia que tem uma tese. E isso não é um absurdo no mundo das diversas teses que existem, né? Para aqueles que às vezes acham que algumas teses espíritas são um verdadeiro absurdo. Então, sobre a reencarnação, era isso mais ou menos que eu queria falar. Não tem tanta coisa, mas teria a questão das evidências, mas não vou entrar nesse tema. Vou falar um pouquinho sobre a lei de evolução. O que significa a lei de evolução do ponto de vista espírita? Na visão espírita, o universo tem dois tijolos constitutivos. Quais são esses dois tijolos constitutivos? O espírito e a matéria. O espírito e a matéria. O espírito é o princípio inteligente e a matéria ela é não inteligente. Para o materialismo só existe um tijolo constitutivo, a matéria. Para o espiritismo existem dois. Então, por exemplo, trazendo para o nosso exemplo aqui da nossa encarnação, né? Nós somos corpo e alma. O Espiritismo fala do perispírito também como um intermediário entre corpo e alma, mas o perispírito é matéria também, só que é uma matéria mais sutil, tá? Mas o que importa é isso. No universo, para a visão espírita, existe o espírito e a matéria. Então, o Espiritismo diz o seguinte, no que diz respeito à lei de evolução: tudo está em movimento, tanto o espírito quanto a matéria, tá? Já havia um filósofo da antiguidade, nome Heráclito, que dizia que no universo, quando a gente olha para o universo, para o mundo, tudo flui, tudo está em movimento. Ele dizia: ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque ora o rio mudou, né? Porque quando nós tentamos entrar, o rio mudou e nós já mudamos também. É lindo isso, né? O que ele queria dizer? É o movimento, gente. A realidade é como um fluxo de um rio. Está tudo em movimento, nada está parado. Ainda há pouco tempo estávamos em 2020, né, Márcia? Começando a pandemia, já estamos em 2022. Né? Está tudo em movimento. Né? Ainda há pouco tempo a nossa vida tinha uma condição e hoje tem outra. E amanhã terá outra. Né? Tudo. Porque o sonho do ser humano é descansar numa rede sem fazer nada e que o tempo não passe, ele tomando, né, o água de coco, né? Mas isso não vai acontecer, porque nada para, tudo flui eternamente. Tá? Então, o espírito e a matéria estão em movimento. E a matéria está em movimento. Se fosse possível aos nossos olhos olhar essa matéria dessa parede aqui, né, a composição química, a gente teria os átomos em movimento.
É muito interessante como os nossos sentidos são enganosos. Se fosse possível a gente olhar os astros, como eles se comportam efetivamente, a gente veria que eles estão em grandes velocidades no espaço. O próprio planeta Terra está girando num movimento de rotação e translação. Tudo é movimento, tá? E aí o Espiritismo vê uma grande lei de evolução. E o Espírito, como eu disse, num processo de desenvolvimento da condição de espírito simples e ignorante à condição de espírito puro, no seu desenvolvimento intelecto e moral. E, finalmente, a pluralidade dos mundos habitados. Qual é essa tese? Não existe vida apenas no planeta Terra, para o Espiritismo. Existe vida em outros planetas. Daí eu pergunto para vocês, já descobrimos vida em outro planeta? Oficialmente, não. Não. Até hoje, não. Tá? Mas é uma tese espírita, da pluralidade dos mundos habitados. O que a gente percebe quando a gente olha para a pesquisa científica desse campo, no campo da astronomia, né? A gente verifica o seguinte, que existem muitos pesquisadores sérios que hoje, se num determinado momento eles olhavam isso com muito ceticismo, hoje existem muitos falando sobre a probabilidade, né? Lá no livro do Allan Kardec, ele faz várias reflexões interessantes sobre essa probabilidade, né? Como é que a gente vai imaginar que esse minúsculo grão de areia no universo, que é o planeta Terra, né? Talvez seja menos que um grão de areia comparado ao universo inteiro, né? Só nele é que vai haver vida inteligente, né? Existe uma frase atribuída a Chico Xavier, não sei se foi ele que falou mesmo. De qualquer forma, eu acho que é uma frase inteligente. Ele fala assim, é muito difícil que todos os relatos de OVNI sejam verdadeiros, né? É praticamente impossível. Mas é muito difícil que todos sejam falsos também, né? Porque existem fenômenos intrigantes nesse campo aí que existe gente séria também estudando. Enfim, a pluralidade dos mundos habitados é uma tese que ainda não vejo motivo para os espíritas repudiarem ela, não. Pelo contrário, hoje eu acho que ela ainda está com muita lógica e quem sabe o futuro vai confirmá-la. Enfim, gente, era isso mais ou menos que eu queria falar com vocês, deu 9 horas, e eu passei assim, bem brevemente sobre os princípios básicos do Espiritismo, teria muito mais o que falar, mas assim, porque cada princípio desses são, nossa, é muita coisa para ser dita. Mas eu acho que deu para a gente ter uma ideia dessa estrutura fundamental do Espiritismo, né? Da natureza e da estrutura fundamental das ideias que o Espiritismo apresenta. Estou à disposição para a gente conversar. Fiquem à vontade, agradeço. Muito bem. Ricardo, muito obrigada. Foi bem oportuna, né, a sua palestra hoje, porque já vai nos trazendo, né, Márcia, de volta para o dinamismo do nosso centro, que é sempre voltado para a gente estudar, aprofundar, né, pesquisar. Aí você traz para a gente, logo em janeiro de 2022, esses princípios para a gente relembrar e trazer toda essa configuração para o que a gente está vivendo, né? Porque o Espiritismo tem essa conexão, né, com o mundo, né? Nós estamos aqui, estamos evoluindo nessa terra e a gente tem que agir, né? Então nós temos essas duas formas de comunicar com o mundo e de estudar o Espiritismo, de aprofundar as suas diretrizes e trazer isso para a nossa realidade. Então, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. E aí já vou abrindo, que a gente está fazendo agora no mês de janeiro e fevereiro, o planejamento, né, da nossa diretoria, o planejamento do grupo de estudos. Então, os cursos virão, né? Os aprofundamentos, os cursos básicos, o curso de mediunidade, tudo isso está vindo, está sendo planejado, né? E a maioria deles também será no modelo híbrido, né? Então, muitos de fora poderão participar, e eu acho que nosso planejamento já vai sair, em breve estaremos divulgando, né? Então, é importante que a gente abra, né, o nosso mês aí de janeiro, com esse retorno no movimento presencial, falando sobre o Espiritismo. Sobre os princípios básicos do Espiritismo. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Alguém dos amigos do Zoom querem fazer? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não sei se tem alguma coisa aqui.
para essa pergunta, só um comentário. Assim, né? Eu acho que uma das coisas que a gente menos comenta, porque eu acho que ela é mais distante da gente, é a questão dos mundos habitados, né? Diversos mundos habitados. Só que a gente vê que a ciência leva isso muito sério, né? Tanto que constroem foguetes milionários, né? Dificílimos, milionários, que existe muita tecnologia, muita inteligência para poder fazer essa pesquisa. É verdade. Então, não é uma coisa nem folclórica, nem distante e nem impossível. Sim. Agora, não tem a prova, todos os países que estão mais ricos levam essa pesquisa muito a sério. É isso mesmo, Márcia. E eu tenho observado, eu gosto desse tema, que cada vez gente mais séria tem se manifestado sobre esse tema, sabe? Em relação à questão dos OVNIs, eu valorizo muito a opinião de aviadores, pessoas que trabalham nessa área, né? São pessoas conhecedoras do espaço, né? Então, eu sei também que existe e a dúvida principal que eles têm é a questão do desenvolvimento de tecnologia de outras nações, né? Eles têm razão, né? Só tomar cuidado, né? É uma dúvida razoável. Mas também parece que existem movimentos, do ponto de vista físico, desafiam muitas vezes o conhecimento tecnológico que o ser humano desenvolveu no planeta, né? Então, seria uma coisa muito avançada que um país, seja ele qual for, a China, os Estados Unidos, a Rússia, tivesse atingido tal nível tecnológico. Então, o que me deixa bastante, assim, fico feliz até, é de ver gente séria tratando desse assunto, né? Porque para desqualificarem não custa nada, né? Mas isso não é assunto bobo, só assunto importante, né? E precisa de gente séria mesmo pesquisando. Concordo com você que nessa linha de raciocínio seu. Alguém aqui dos presentes quer fazer alguma pergunta? Não? Silvana, Carla? Ricardo, eu quero fazer uma pergunta para você. Não sei se eu estou conseguindo me enquadrar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa ideia do conceito de Deus, né? A teoria de Deus, o conceito de Deus. Porque o que a gente mais vê é exatamente essa visão do Deus antropomórfico, o Deus que interfere, né? E na minha visão e na visão espírita, né? Na ideia espírita, Deus não interfere. Deus tem as suas leis, as leis naturais, né? As leis da natureza, e nós estamos inseridos nessas leis, e aí a gente tem que caminhar. E Deus não interfere. E eu vejo nisso o maior senso de justiça. Eu acho justíssimo que Deus não interfira. Porque as pessoas ficam querendo, não, porque graças a Deus, não, porque Deus me ajudou a fazer isso, não, porque Deus vai ajudar. Esse apelo que a gente ouve muitos falando, e hoje principalmente, porque tem muita gente apelando para essas, né, coisas de Deus, Deus acima de tudo, enfim. Traz essa ideia de que Deus interfere para uns, mas não interfere para outros. Então, se Deus realmente é justo e bom, ele não pode interferir. E é nisso que eu vejo a justiça. Não sei se você concorda comigo, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Sandra, essa ideia é excelente questão. Essa ideia da interferência divina, ela remonta à mais alta antiguidade. Os povos do passado já faziam, os gregos, romanos, eles já faziam oferendas, né, aos egípcios, aos deuses. Eles faziam oferendas buscando uma colheita positiva, sucesso na guerra, o benefício no amor. Isso está entranhado no ser humano, né? Essa troca. E hoje nós estamos numa civilização tecnológica, que o ser humano manda sondas pelo universo afora, e isso ainda existe, a ideia de barganha. Agora, o Espiritismo, você disse bem, eu concordo. Ele propõe a superação disso, né? A superação dessa intervenção. Existe, segundo o Espiritismo, existe uma lei da natureza que ela é providente, no seguinte sentido, ela já é estruturada no sentido para que nós
atinjamos a plenitude, a sabedoria, a felicidade ao longo do tempo através da construção de nós mesmos e não através da interferência de Deus a todo momento. Esse Deus que interfere a todo momento é um Deus falho, é um Deus que errou e precisa estar consertando a todo momento a sua criação, né? Agora, uma ideia de Deus que trabalha com uma ideia de uma lei natural, que tem elasticidade do erro e do acerto, e que ela tem uma diretriz de desenvolvimento no tempo e no espaço, levando ao êxito com mais ou menos tempo, isso aqui é uma perfeição incrível, mais compatível com uma ideia de Deus do que esse Deus que está toda hora querendo manipular o ser humano, né? Como se eu me enganei, é como se ele tivesse enganado em determinado ponto, né? Então, eu acho que isso, volto a mencionar o Jaci Reis, ele tinha uma reflexão muito boa sobre esse tema e me influenciou bastante, né? Ele sempre falava assim, não é que Deus atua no atacado, né? No varejo, né? A realização das leis de Deus, ela está no atacado, né? Não no sentido da vida de cada um, mas no sentido de que existem leis maiores que regem o todo. Eu acho interessante isso aí, eu gosto disso. Cavur, você quer vir fazer a pergunta? O pessoal ouvir um pouquinho melhor. Aqui, do lado do Ricardo. Você está muito mascarado. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Ricardo, juntando com a questão da Sandra sobre justiça e Deus, tem a ver uma coisa que eu queria te perguntar. A questão da reencarnação junto com a justiça de Deus, que você comentou. Eu queria que você falasse um pouco mais da nossa herança de pensar a justiça a partir de culpa e pecado, e como que o Espiritismo pode ultrapassar essa barreira e pensar uma outra forma de justiça. Interessante, Cabo. Obrigado pela questão. Então, na nossa cultura judaico-cristã, a ideia de culpa e pecado é central, né? Se vocês entrarem, a ideia de que Jesus morreu por nós, tá? Pelos nossos pecados, para nos salvar. A civilização ocidental é judaico-cristã. É essa ideia. Então, a ideia de culpa e pecado, né? A ideia do pecado, por exemplo, é o pecado original de Adão, né? O Adão aprontou lá no paraíso e nós estamos pagando por ele até hoje. A ideia do pecado original é central no cristianismo. A ideia de isso é culpa da Eva. É isso aí. A Eva levou. É verdade, Márcio. E a Eva ainda levou a culpa, né? Então, essa ideia de culpa e pecado, gente, ela é central na nossa civilização ocidental judaico-cristã. É difícil lidar com isso, porque a culpa ela é improdutiva, né? Uma coisa é a consciência do equívoco, a outra coisa é a gente ficar se culpando eternamente pelo equívoco, né? Eu acho que uma ideia boa que a gente pode ter, Cabo, em relação a isso, é a ideia de que nós somos imperfeitos, tá? Nós somos imperfeitos, nós vamos errar, tá? Não devemos nos culpar por isso. O que nós temos é que aprender com erro, né? Eu acho que a estrutura do espiritismo, essa visão de que o espírito está num processo de aprendizado, nos leva a essa ideia de que nós somos seres imperfeitos. A imperfeição não é um pecado, não é um mal. A imperfeição é o que é a natureza. É a nossa natureza. É como dizem, né? A gente não deve alimentar a angústia da perfeição. Tem um outro lado, né? De que a gente às vezes entra para o espiritismo e a gente às vezes se decepciona com a gente mesmo, porque a gente vê que a gente às vezes comete e realiza ações ou pensamentos que não são exatamente aqueles ideais que muitas vezes a gente desejaria ainda, né? Mas isso faz parte do processo de aprendizado. Muitas vezes a gente realiza e nem consciência tem. Tem um momento que a gente vai passar a ter consciência do equívoco que nós estamos cometendo, seja em ato ou pensamento. E vai haver um momento que a gente terá superado. É um processo de evolução. Existe uma passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre achei muito bonita, que diz que existem aqueles que pensam no erro e cometem o erro. Tem aqueles que pensam no erro e não cometem o erro. E tem aqueles que nem pensam mais no erro. Acho tão bacana isso, né? E eu acredito muito nisso. A gente tem um processo interno de desenvolvimento e a gente vai se superando, né? Muitas vezes a gente vai tomando consciência do erro e vai consertando nas ações práticas, materiais,
depois a gente já consegue, às vezes a gente pensa no erro, mas já consegue refrear a ação, e vai ter um momento, eu acredito nisso, é uma crença, se o espírito evolui, né? A gente vai conseguir ter padrões de pensamento, de sentimento mais elevados de forma um pouco mais permanente. É lógico. Eu acredito nisso, Márcio. Eu acredito nisso. Eu acho que esta é a lógica. Então, dentro dessa lógica, Cavô, não tem sentido a ideia de culpa e de pecado, né? A consciência do equívoco, sim, a consciência do erro e a busca de consertar, né? E a ideia do pecado, mais absurda ainda, né? Nós não temos um pecado original, né? Nós somos seres em desenvolvimento, imperfeitos. É bom lembrar um pouquinho que a gente é imperfeito, tá, gente? O espírita precisa muito disso, porque a gente, né? Primeiro que a gente se cobra muito, né? A gente se cobra muito, né? Então, quando a gente se cobra muito, a gente tem dificuldade de aceitar nós mesmos como somos. Eu sempre digo que nós temos sombras e luzes. Todos nós, gente. Isto é humano, como dizem alguns filósofos, demasiadamente humano. Nós somos seres humanos. Somos anjos. E nem demônios. Muito bom. Muito bem, gente. Muito obrigada, Ricardo. Acho que a gente já está no nosso horário. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos. A gente já vai se despedir dessa nossa reunião aqui pelo pessoal do Facebook. Já vamos nos despedindo, convidando para voltar na semana que vem. Continuamos nesse nosso modelo híbrido, né? E também transmitindo ao vivo pelo Facebook. Então, convidamos todos na próxima semana. E quem vai fazer a palestra semana que vem sou eu. Então, que venham todos, porque nós vamos conversar também sobre um assunto bem interessante, tá bom? Boa noite para quem está no Face, boa noite para quem está no Zoom. Nós vamos continuar aqui agora a nossa reunião. O pessoal está dando tchau aí na plateia, levanta e dá tchauzinho. Aê. Abraço. E a gente vai continuar aqui, porque nós vamos fazer a nossa segunda parte, que é a emissão energética. Hoje a gente vai fazer lá dentro, tá? A Regina já vai organizar. E aí, um grande abraço a todos. Obrigada mais uma vez, Ricardo, e até a próxima semana. Beijo grande. Tchau.